questão que o Zeca mesmo mencionou. Então, o jejum ele tem dois propósitos, né? Então, um é espiritual e o outro é fisiológico. Interessante que fisiologicamente, até tomei a liberdade de fazer algumas anotações, é o remédio mais natural que há e milenar. O jejum é um remédio mais antigo da humanidade. E o maior e o principal propósito do jejum, Zeca, é a desintoxicação. Tem um médico chamado Hipócrates, que é um médico grego considerado dos pais da medicina ocidental. Ele dizia que comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Ele diz que todos nós carregamos dentro de nós um médico interior. Então é interessante que 80% das enfermidades ela é devida a uma má alimentação. E a forma de curar essas enfermidades é justamente desintoxicando através do jejum. Então, um dos primeiros sinais que uma pessoa pode geralmente ter após alguma doença no seu corpo é justamente a falta de apetite. Então, isso já mostra que o jejum ele traz essa limpeza intestinal, a questão da limpeza do sangue também. Não sei se os irmãos já ouviram aquela frase antiga que pelo menos uma vez nós já ouvimos: eu estou enfesado. O que é estar enfesado? Está cheio de fezes. Então, quando há essa desintoxicação, esse alívio, traz bastante benefício através do jejum. Como, por exemplo, melhora a concentração, melhora o humor, traz melhor disposição, clareza mental, melhora a imunidade e regula os hormônios. Então é interessante que esse processo da desintoxicação ela tem que ser maior do que a intoxicação. Teoricamente falando, todo ser humano ele foi preparado para ficar no mínimo 8 horas sem comer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes tem essa impressão de que o jejum ele é prejudicial fisicamente, mas pelo contrário, ele tem bastante benefício, porque sociologicamente, historicamente falando, a humanidade ela sempre foi privada por épocas de questões alimentares, então não era sempre que se tinha alimentos, então tinha períodos de escassez e períodos de fartura. Então o próprio ser humano ele foi preparado para ter temporariamente essa possibilidade de viver sem o alimento. É que às vezes nós pensamos que a dor de cabeça que nós temos, às vezes aquela tontura é relacionada ao jejum, mas não, às vezes é uma inflamação no corpo. E o jejum, ele é o começo para a saída daquele certo vício. Então, fisicamente, eu quero deixá-los tranquilos que não há prejuízo fisiologicamente, pelo contrário, porque às vezes a nossa fome ela é muito psicológica. Eu preciso comer tal horário. E aí a gente acaba achando que o corpo está com fome, mas é a nossa mente psicologicamente pensando, não, em tal horário a gente tem que comer. Não estou fazendo aqui apologia a não se alimentar. Porém, fisicamente, esse é um dos propósitos. Espiritualmente, ele tem um grande propósito e eu não vejo o jejum, Zeca, como foi falado, a não ser abstinência de alimentos. Então, me desculpe, né? Eu sei que muitos podem, eu já fiz isso, eu já tive essa prática de jejum, respeito quem pensa assim, mas eu não consigo encontrar nas escrituras, por exemplo, jejum de chocolate, jejum do Facebook, o jejum da internet. Eu entendo mais isso como propósito, porque na Bíblia eu consigo enxergar o jejum como uma abstinência total de alimentos. Tá. E aí, pastor, até fica uma outra questão. A orientação bíblica, ela une essas duas temáticas que o irmão levantou, espiritual e de saúde, ou quando a Bíblia fala de jejum, ela está preocupada com a questão espiritual? Eu entendo que é somente espiritualmente. Tá. Então, a questão fisiológica que eu trouxe é para acalmar aqueles que às vezes falam assim, poxa, eu não vou jejuar, sim. Mas realmente, biblicamente, o propósito do jejum, ele é espiritual. Sim, eu pergunto e faço essa pergunta, pastor Franklin, porque às vezes passa a impressão que muita gente entra nessa história do jejum para outros fins. Exatamente. Depois a gente